Bom dia, irmãos. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui com os irmãos, poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Como é sabido pela igreja, nós estamos expondo, estamos numa série da carta aos Coríntios, 1 Coríntios, e é uma alegria estarmos com os irmãos compartilhando da palavra, mas também um desafio, pois nós temos diante de nós muitos ensinamentos profundos, porque o pensamento de Paulo é um pensamento profundo sobre a vida da igreja, sobre a comunidade de fé, sobre a forma que nós devemos pensar sobre o nosso cristianismo. E o texto que nós vamos ler hoje não é diferente disso. Eu convido a igreja, nesse momento, a se colocar de pé, e nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, que está na carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. De 12 até o 20. Amém? Todos os irmãos acharam? Vamos ler, então? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que une a prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus em vosso corpo. Pai, parta tu mesmo esse pão e alimenta a nossa alma nessa manhã. Senhor, ilumina a nossa mente para que nós venhamos entender as verdades contidas na tua palavra. Que nós venhamos sair daqui edificados pelo Senhor. Também incendeia nosso coração para que essa verdade venha fazer sentido em nossas vidas diárias. Nós oramos assim pelo teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, alguém ainda que está para a classe de batismo? Nós estamos tendo a classe de batismo lá em cima agora, a aula. Se alguém chegou depois e não viu o aviso, é só se dirigir à classe lá em cima do maternal. Meus irmãos, na semana passada foi trago para os irmãos um ensino sobre a questão do litígio entre irmãos. E logo após, nos versículos do capítulo 6, do capítulo 5 e do capítulo 6, nos últimos versículos que foram lidos na semana passada, foi dada uma lista específica de pessoas ou tipos de pecado cometido por pessoas das quais não herdariam o reino dos céus. Então, Paulo ele termina até o versículo 11, mostrando especificamente alguns tipos específicos de pecados. Dentre eles, a questão da homossexualidade, outros tipos de pecados que condenados por aqueles que são pertencentes ao reino de Deus. Então, no capítulo 6, versículo 9 e 10, Paulo ele faz como se fosse uma preparação que ele vai fazer uma complementação nesses versículos de 12 a 20, preparando para o próximo assunto, que será sobre o matrimônio, que é o casamento. E aqui, de uma forma clara, ele trata da questão não meramente específica,
Eu acho interessante nós entendermos o pensamento de Paulo. Paulo, dificilmente você vai ver o Paulo ele falando assim, isso não pode. Por que não pode? Porque não pode. Igual a gente fala com nossos filhos de 3 anos, né? Não adianta você explicar para o meu filho de 3 anos alguma coisa, porque ele só vai entender lá na frente. Aí, quando o seu filho já tem 11 anos de idade, 10 anos, 8 anos, já consegue entender, assimilar, você começa a explicar porque aquilo não pode. E você vai ver que Paulo ele não trata a igreja como pessoas, como meninos, não. Ele explica o porquê. Ele explica o sentido daquela conduta. Existe um cerne, existe algo basilar para que aquela conduta ela seja modificada. E Paulo ele constrói toda uma teologia para que a forma de viver da igreja seja baseada, sustentada pelaquela forma de pensar. Então, capítulo 5, ele fala especificamente sobre o pastor Fabrício, se não me engano, trouxe o capítulo 5, o pastor Rodrigo, sobre a questão da imoralidade, a questão sexual. Então, ele faz toda a construção. O versículo 6 ao 11, ele coloca uma lista, e agora aqui, no versículo 12 a 20, ele fala sobre a teologia do corpo. Então, o tema principal de hoje é a teologia do corpo. Tá? Então, nós vamos aqui entender que existe uma cosmovisão. Os irmãos sabem o que é cosmovisão? Cosmovisão é a forma de nós enxergarmos o mundo pela lente correta. Então, o cristão ele tem uma cosmovisão cristã. Então, toda a nossa religião, toda a nossa forma de crer, a nossa forma de nos expressar ao mundo, ela tem uma lente, ela tem uma ótica, ela tem uma visão correta. Há pouco tempo atrás, só para ilustrar para os irmãos, eu estava conversando com um irmão, uma pessoa cristã, e nessa conversa ele falou assim, eu vi um vídeo uma vez, rapaz, de uma forma descontraída e alegre, ele falou assim, eu vi um vídeo uma vez, aquilo que é alegria, né? Lá naquelas tribos africanas, a pessoa quando morre, eles vão lá, botam o caixão e faz 7 dias de festa. É aquela festa, o pessoal dança, os irmãos já viram isso? Dança, pula e todo mundo se alegra. Que legal, né? Isso que é velório. Agora eu pergunto para os irmãos, essa é uma visão cristã de luto? Não. Isso é uma visão platônica, de que quando a matéria se desprende do corpo, logo ela está livre, então nós devemos festejar isso, que a matéria é má. Então, isso se foi absorvido por muitas culturas. Então, para os irmãos entenderem, nós temos uma visão correta do luto. Começando de Gênesis até Apocalipse. Nós vamos ver os servos de Deus, quando perdiam um ente querido, como eles sofriam. Existia uma fase de luto, existia uma fase de choro, existia uma fase de consolação, e existia uma fase de promessa de quê? De redenção. Porque assim como nós morremos, nós também um dia ressuscitaremos com Cristo. Então, o cristão, ele tem a sua vida e suas emoções baseada dentro de uma cosmovisão cristã. Então, Paulo, ele vai tratar de um assunto específico, que é a questão da imoralidade sexual, dentro desse espectro de cosmovisão cristã. Ele não simplesmente chega para a igreja, não pode fazer esse tipo de prática. Ele diz para a igreja qual o motivo da igreja não fazer esse tipo de prática. Então, a igreja de Coríntios era uma igreja rica, os irmãos viram, existiam pessoas proeminentes, influentes na sociedade, e eles tinham um estilo de vida muito absorvido pela cultura da época, pelos filósofos da época. Então, a questão existia a chamada tríade da glutonaria. Então, tudo aquilo que eu posso ter, que meu dinheiro pode comprar, eu devo usufruir. A tríade da glutonaria, beber, comer e praticar imoralidade sexual, era um estilo de vida de Coríntios. Porque eles entendiam que isso fazia parte da liberdade cristã. Exousia. Então, nós vamos ver na questão do primeiro capítulo, do primeiro versículo, Paulo trabalhando nessa questão da liberdade cristã. E ele vai mostrar para a igreja o que é verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade agora, daqueles que estão unidos com Cristo, é absorver, por meio da sua sensualidade, o beber, o comer e praticar a imoralidade sexual. Isso é o estilo de vida de uma igreja cristã.
esses banquetes, ele vai mostrar que é irreconciliável com aqueles que são chamados filhos de Cristo, ou Kyrios. Se Cristo é seu Senhor, esse estilo de vida reflete esse senhorio de Cristo sobre a minha vida cristã? Reflete esse senhorio de Cristo sobre a minha forma de viver? E a minha forma de viver, a nossa identidade, está totalmente ligada à nossa forma de viver. Existia uma dissociação da forma de viver com a minha identidade cristã. E nós vamos mostrar depois para os irmãos como que isso perdura no nosso cristianismo moderno. Como que tem pessoas que têm dificuldade para entender que as práticas dela no dia a dia formam a identidade dela como cristão. Isso não está desassociado. Então, os principais temas aqui para os irmãos entenderem é, primeiro, a identidade e o modo de vida cristão estão intimamente ligados. Segundo, ações culturais aceitáveis pela cultura da época, ela pode militar contra a ética cristã. Ela milita contra aquilo que é o viver cristão. Terceiro, a integridade teológica. Os irmãos vão lembrar que, na primeira vez que eu trouxe uma mensagem aqui sobre a cruz de Cristo, eu falei sobre isso. A integridade teológica, ela é o centro, a base para todo o nosso comportamento como comunidade de fé e como cristão. Uma igreja que tem dificuldade, que não tem uma base teológica sadia, uma base teológica firme, ela vai ter dificuldade para ter uma vida cristã saudável. Uma comunidade de fé que tem uma pobre teologia, se você é um cristão, se sua teologia é pobre, a sua vida também vai ser pobre. A sua vida vai ser desagradável a Deus. Por quê? Falta integridade teológica. E aí, às vezes, você vai praticar coisas que, em nome de cristianismo, que não são cristãs. Então, a quarta coisa é a imoralidade sexual, expressa a ignorância dos princípios cristãos mais básicos. Vamos ler, então, irmãos? Nós vamos ver aqui que aqui todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Na verdade, é um slogan que a igreja de Coríntios utilizava. Como nós temos slogans hoje, né, das feministas, meu corpo, minhas regras, não existe um slogan assim? Meu corpo, minhas regras. Então, eu posso fazer do meu corpo o que eu quiser. Então, pode ter um bebê aqui dentro que eu posso matar ele, porque é minhas regras. O corpo pertence a mim. Coríntios também tinha esse slogan. Paulo aqui, ele não está defendendo todas as coisas me são lícitas. É que vocês dizem isso. É o slogan de vocês, que todas as coisas são lícitas. Mas nem tudo convém. Nem tudo convém ao cristão. Nem tudo pode ser aceito pelo cristão. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, aqui ele trabalha a questão da exousia, da liberdade cristã. Espera aí. A liberdade cristã é reivindicar os meus direitos? Eu tenho o direito de fazer tudo. Ou, portanto, eu sou um cristão, eu sou livre. Cristo já pagou, né, a cédula do pecado que era contra mim. Cristo pagou na cruz do Calvário. Então agora eu posso fazer tudo, porque a graça, ela superabunda o pecado. Então eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa. Era a reivindicação dos direitos. Mas Paulo mostra o seguinte: vocês acham que a liberdade está na reivindicação dos seus direitos como cristão? Não. A liberdade cristã está no cristão ele ser livre das amarras do pecado. Porque nem tudo me convém e nada poderá me dominar. Então, com o pretexto de uma pretensa liberdade, que eu posso todas as coisas, eu posso estar sendo preso pelo pecado. Os irmãos estão entendendo o trocadilho de Paulo? Ele diz assim: vocês acham que vocês são livres para cometer pecados, mas, na verdade, vocês são presos quando cometem esses pecados. Há uma prisão em vocês, porque vocês estão se deixando dominar por ele. Dominar. Meus irmãos, o cristão, todo cristão, ele tem algo chamado fruto do Espírito. E dentro da questão do fruto do Espírito está o quê? Domínio próprio. O cristão, ele não pode se deixar dominar por nada. Então, a verdadeira liberdade é eu ter domínio próprio. Quando eu tenho domínio próprio para vencer
tudo aquilo que é contra o Senhor, verdadeiramente eu sou livre. Então, aqui dentro está contido isso, a liberdade cristã. Até onde vai a liberdade? Ali existia uma elite que queria essa liberdade. Dizia assim, ó, eu sou livre, então eu quero fazer tal coisa. Mas a nossa liberdade fere uma comunidade. Porque todas as vezes que eu quero ser livre para fazer o que eu quero, eu estou subjugando alguém para satisfazer as minhas vontades. Isso é uma visão hedonista, para satisfazer os desejos próprios. Pessoas que querem satisfazer os seus próprios desejos, à custa de até mesmo subjugar outros. Mas aqui não. Paulo mostra o seguinte, que os nossos desejos estão dominados pelo poder de Cristo. Todos os nossos sentimentos, nossos desejos são dominados pelo poder de Cristo. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se deixar dominar, é uma responsabilidade nossa, cristã, que nós temos o fruto do Espírito, e nós temos a arma para batalhar contra aquilo que vem nos dominar. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E aqui, meus queridos, existe mais um slogan. No início ele fala assim, os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tantos estes como aquele. Os irmãos lembram que, lá em Mateus, capítulo 15, se não me engano, Jesus ele traz um ensino sobre o que contamina é aquilo que sai, né? Não aquilo que entra. Né? Então, se eu for fazer uma teologia barata, olha a teologia barata que eles estavam fazendo. Isso é uma teologia barata. Então, logo, Cristo, na visão de Pedro, ele tem uma visão que é colocada diante dele, né? Vários tipos de alimentos que eram considerados impuros. Porque todas as religiões que não são cristãs, ela tem como sua base para ser aceitável diante do seu Deus, restrições alimentares, né? Práticas que restringem algum tipo de comportamento para você alcançar a salvação. Os judeus, eles tinham restrições alimentares e eles se consideravam mais justos por isso, não é? Existia um orgulho espiritual dos judeus por eles serem povo da aliança, por eles terem a lei de Deus, por eles serem orientados por Deus a não comer tal tipo de coisa, por ter circuncisão. E ali, com certeza, meus irmãos, Paulo já tinha trabalhado isso na mente da igreja. A igreja já tinha entendido que existia uma liberdade. Você não precisava mais cumprir ritos para ser salvo. Mas a salvação foi um ato de Deus, através de Cristo Jesus, para nos livrar do pecado. E ela não exige de nós que nós venhamos restringir de alimentos. Está correto isso, irmãos? Correto, né? Mas olha a teologia da igreja de Coríntios. Ela se usa desse argumento. Olha, eu não tenho que me restringir de nada, porque o alimento é feito para o estômago, e o estômago para o alimento. Então, se logo o alimento é feito para o estômago para o alimento, isso é uma coisa orgânica, também a minha vontade sexual também é. É um desejo natural. E eu posso me expressar da forma que eu quero. Por quê? Isso é um desejo natural. Foi Deus que criou. E eu sou livre para expressar meus desejos da forma como eu quero. Só que Paulo ele traz uma nova visão, queridos, de que tanto o alimento quanto o estômago, eles são transitórios. Nós vamos morrer e isso vai se consumir, mas o nosso corpo não. Isso, para a época, é uma visão totalmente diferente. O nosso corpo, não. O nosso corpo, ele é do Senhor. O nosso corpo, ele não é nosso. E o nosso corpo, não existe uma relação alimento, estômago, como desejos biológicos e cumprimento da minha vontade, não. A relação do meu corpo o corpo é para o Senhor e o Senhor para o
corpo. E essa relação do corpo para o Senhor para o corpo, ela não é transitória. Essa relação do Senhor para o corpo e o corpo para o Senhor, ela é permanente. E aponta uma visão escatológica do agora. Se eu entendo que o meu corpo é do Senhor, eu não tenho que esperar uma vida futura para eu viver a vontade de Deus. Se eu entendo que o agora, o meu corpo pertence a Cristo, o meu cristianismo não vai ser expresso numa era futura, mas numa era presente, porque Jesus, ele também se fez carne e habitou entre nós, e ele viveu com um corpo, e agora o meu cristianismo se expressa através do meu corpo, através da minha ação hoje. Não é uma visão que um dia eu vou morar no céu e lá eu vou agradar a Deus. Não! Cristo já está em nós hoje. Cristo já está em você hoje. Não vai ser no futuro. Ele está em você hoje. E Ele quer se expressar através de você. Então, o nosso corpo é para Cristo. E Cristo é para nós. Ele é nosso sustento, Ele é nosso alimento. Ele está em nós. Então, Paulo, ele tira essa relação biológica para mostrar uma relação teológica, de que não existe relação biológica, porque essa relação biológica de estômago e alimento se consumirá. É efêmero, é terreno, mas a nossa relação com Cristo, ela começa aqui, mas ela se expressará por toda uma eternidade, porque Cristo é corpo, e a igreja também é corpo. Interessante, queridos, que ele continua dizendo que o argumento dele, que o corpo é para o Senhor, e Deus ressuscitou o Senhor, e também ressuscitará a nós pelo seu poder. Então ele continua dizendo, existe uma ressurreição. E aqui, ele traz um argumento de que não existe essa visão platônica. Qual era a visão platônica da época? Eles misturaram essa questão da exousia, que é da liberdade cristã, com a visão platônica de que toda a matéria é má. Se o corpo é mau, ele vai ser destruído, então eu posso fazer do meu corpo o que eu quiser. Os irmãos veem similaridade com o dia de hoje? O corpo, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque a matéria é má. E o espírito que vai para Deus, é o espírito que vai ser arrebatado, é o espírito que vai para o Senhor. Isso não é uma visão cristã. Então, o meu corpo, que eu fizer com o meu corpo, isso vai ficar aqui. Mas Paulo diz o seguinte, ei, não. O corpo de vocês pertence a Deus. E aquilo que aconteceu com Jesus, vai acontecer com vocês também. Cristo, ele foi simplesmente a primícia, que ele vai desenvolver isso lá no capítulo 15. Porque a imoralidade do homem levou à corrupção. A morte ela é advinda do pecado. Então, o homem ele pecou no Éden. Então, a corrupção, que é nós nos deteriorarmos, né? Todo mundo que morre apodrece, vira pó, vira cinza. A corrupção, ela é consequência do pecado. Mas Paulo não para nisso, não. Olha só. Ainda que nós somos pecadores, e a corrupção é fruto do pecado, Cristo ressuscitou. Cristo não está morto. Cristo está vivo. E como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E não vai ser num corpo diferente, não. Nós vamos ressuscitar com este corpo. Este corpo que nós habitamos hoje será transformado. Então não é a nossa alma somente que vai para o céu. E aí, meus irmãos, nós temos que entender que o espírito e o corpo estão o quê? Interligado. Tanto o espírito e o corpo, você não pode separar o espírito do corpo para nós justificarmos nossos pecados. Eu peco, mas a minha alma vai para o céu, e o meu corpo. Então, ele vai construindo esse pensamento. Não sabem que nossos corpos são membros de Cristo. Eu, porventura, tomaria o membro de Cristo e faria membros de meretriz de Cristo. Eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e faria membros de uma meretriz. Absolutamente não. Ele está dizendo o seguinte:
Quando nós somos membros de Cristo, nós somos o quê? Escravos de Cristo. Nós pertencemos a eles. Ele é nosso e nós somos dele. E eu não posso. Era um costume da época. Existiam os templos pagãos. O mais famoso dele é o templo de Diana, né? Existiam pessoas, mulheres, tinha templos que tinha mais de 1000 mulheres que se prostituíam no templo como uma prática de culto pagão. Era deusas, existia deuses da fertilidade, então as religiões da época tinham esse costume de ter a questão da sexualidade como um culto. E aí Paulo vai dizer o seguinte, olha aqui, a partir do momento que você aceitou a Cristo, foi só um voto, eu aceitei Cristo aqui, ó, aceitei Cristo, estou na igreja, venho assistir o culto. Não, a partir do momento que você aceitou a Cristo, você se tornou membro de Cristo. Membro de Cristo se torna uma só carne em Cristo. E ele vai trazer isso depois. Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, em Gênesis 2:24. Fala quando um homem se une a uma mulher, eles se tornam os dois o quê? Uma só carne. Ele usa essa figura da união matrimonial, sexual do homem, para dizer nossa união com Cristo. Quando nós entregamos os nossos corpos para a imoralidade sexual, nós estamos levando Cristo para essa relação, meus queridos. Paulo diz assim, é possível isso? É possível? Você que é unido a Cristo, colocar Cristo numa relação com uma meretriz ou com uma prostituta? É possível isso? Absolutamente não. Não é possível. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, você não deve cometer imoralidade sexual porque não pode. Ele está dizendo o seguinte, se a ressurreição de Cristo, se a sua união com Cristo, como o Cristo como seu Senhor, não for motivo para você abominar e deixar todas as práticas sexuais, nada mais vai ser. Não vai ser o pastor dizendo assim, não pode, porque se o irmão descobrir, como vai ficar você? Não, Paulo não está dizendo isso, olha só. Essa prática de moralidade sexual não diz respeito só ao que pode e que não pode, diz respeito à sua relação com Cristo, quebrada. Que união é essa? Que existe uma meretriz no meio? Nenhuma esposa e nenhum marido gosta de ter alguém no meio, né? Porque isso aí é traição. Ninguém pode ter alguém no meio. Se eu sou casado com a minha esposa Lorena, sou eu e ela, nós somos uma só. Uma só, irmãos? Carne. Pode existir alguém no meio dessa relação? E todas as vezes que nós colocamos algo no meio da nossa relação com Cristo, nós colocamos Cristo no meio de uma relação com a meretriz. Aí você fala assim, meu Deus, é possível isso? Não, não é possível. Não é possível. E ele fala assim, então, se isso não é possível, você deve fazer o quê? Fugir da imoralidade, fugir da impureza sexual. Isso, meus irmãos, é um motivo para nós termos esse imperativo de Paulo. Paulo fala assim, então, se isso não é possível, fugir da impureza sexual. Qualquer outro pecado de uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual, imoralidade, né, peca contra o próprio corpo. Você fala assim, então será que esse pecado aqui é aquele pecado que não tem perdão? É isso que Paulo quer dizer. Existem igrejas que construíram a teologia que esse tipo de pecado é o pecado que não tem perdão, o pecado do blasfêmia com o Espírito Santo. Então, você pode cometer qualquer outro tipo de pecado, mas se você cometer pecado de imoralidade sexual, não tem perdão mais. Você não pode, não tem salvação mais. É isso que Paulo está dizendo aqui? Não é isso. Não é isso. O que ele quer dizer é o seguinte, todo pecado que nós cometemos, o que mais atinge a nossa relação com Cristo é o pecado da imoralidade sexual, da fornicação. De todos os pecados que atingem a unidade da igreja, esse pecado é o que mais faz a igreja se enfraquecer e Cristo não ser expresso no meio da comunidade. Então, nós temos uma responsabilidade individual, nossa relação com o Senhor, e nós temos uma realidade coletiva. Então, uma igreja que se expressa, que aceita o pecado da fornicação, da imoralidade sexual, no meio da congregação, o que acontece?
São pessoas que são hedonistas. Ela não está pensando no coletivo. Ela está maculando o seio da igreja. Então, esse pecado ele está dentro do corpo. Ele atinge o cerne do corpo de Cristo. É impossível uma igreja ser cristã e expressar sua cristandade se ela aceita, como os coríntios aceitavam, esse tipo de pecado de maneira assim, passiva, com a teologia torta. Pode tudo. É hipergrace, né? É hipergraça. A graça de Deus, ela alcança tudo. Nós somos uma igreja inclusiva. Você pode cometer... Na nossa membresia, nós aceitamos qualquer tipo de expressão de sexualidade. Aceitamos tudo. Essa é uma visão totalmente errada. E nossa visão ela é contracultural. Paulo aqui está indo contra a cultura da época. E nós temos também que pensar contra a cultura da época. Nós não somos uma igreja inclusiva nesse sentido, não. Nós somos inclusivos no sentido de todas as pessoas são aceitas na igreja, independente de raça, tribo, língua e nação. Mas aquilo que a Bíblia condena, nós condenamos, porque a nossa lente, nosso óculos é a palavra de Deus. Então, ele termina dizendo assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus em vosso corpo. Mais uma vez, Paulo ele não consegue simplesmente dizer assim, fugir da impureza. Ele podia terminar nisso, né? Fugir, porque isso aí é ruim. Mais uma vez, ele diz o porquê. Ele diz o motivo. Olha aqui, sabe por que você deve fugir da impureza? Porque o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo se expressa através de você. Isso aqui tem uma visão do santuário, meus irmãos. Vocês lembram quando Jesus falou assim, derrubarei esse templo e em 3 dias eu reconstituirei? Ele estava falando do templo físico, né? Mas ali era a expressão do próprio corpo dele. O corpo de Cristo é morada. O nosso corpo também é morada. É o lugar onde Deus habita. Deus habita dentro de nós. Irmãos, dá para nós entendermos isso? Essa singularidade do cristão? Deus habita dentro de mim. Nós somos vasos de barro, e ele vai falar isso adiante, mas nós temos um tesouro dentro. Ele habita dentro de mim. Nós podemos dizer que nós somos templo do Espírito Santo. E se nós temos templo do Espírito Santo, nós não podemos fazer o que queremos com o corpo. O seu corpo não é suas regras. O seu corpo foi comprado. O seu corpo foi comprado. Comprado com o maior preço. A humilhação daquele que se fez homem e habitou entre nós, pecadores. E o credo apostólico, ele diz que nós cremos na ressurreição do corpo. Nós cremos na ressurreição do corpo. Era uma dificuldade que também a igreja de Corinto tinha, da ressurreição do corpo, porque eles entendiam isso, que o corpo é matéria, o corpo se acaba aqui, o corpo já era, então eu não preciso de ter saúde mental, eu não preciso de ter saúde do corpo, eu não preciso de me cuidar, eu não preciso de me santificar, eu não preciso de nada, porque isso é matéria má. O que importa é a minha alma. Isso é uma visão platônica, dualista. Nós somos um ser integral. E Deus ressuscitará o nosso corpo. E nós devemos ter esse imperativo, glorificar a Deus em nosso corpo. Glorificar a Deus com nossas atitudes, com nossas palavras, nossos gestos. Nós temos que glorificar, quer comais, quer bebais, fazei tudo para glória de Deus. Aqui é esse sentido que nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Queridos, eu quero encerrar trazendo algumas aplicações desse texto para a nossa realidade. Nós vivemos uma época que pouco se é falado sobre a questão da imoralidade sexual e os perigos que a imoralidade sexual traz para a comunidade de fé, os perigos que ela traz para a sua vida cristã. Nós vemos crentes frustrados, crentes indecisos porque se enredaram, se deixaram dominar por uma coisa chamada que Paulo coloca como porneia. Homens, mulheres que vivem em práticas de fornicação,
Jovens que se entregam à sexualidade, ao sexo, antes do casamento. E se acham assim, eu posso tudo, Cristo perdoa. A graça de Deus superabunda o pecado. E Paulo vai dizer, meus queridos, não foi para isso que Cristo te chamou. Não foi por isso que Ele morreu. Não foi por isso que Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Não foi por isso para você viver uma vida de lascívia. Boa parte dos casamentos, boa parte da fé é minada por práticas de imoralidade sexual. E existe um estudo que diz que mais de 50% dos cristãos brasileiros cometem imoralidade sexual. Talvez aqui no meio de nós, nessa manhã, pode ter pessoas que vivem nessa prática. Eu não vou para o templo de Diana, não. Mas nos dias de hoje, vive na prática de imoralidade sexual. Sexo antes do casamento. Adultério. Consome pornografia. Pode ser que aqui no meio de nós tenham pessoas que estão enredadas, sendo dominadas e achando que são livres para fazer o que quer. Mas a boa notícia para você é a seguinte: o poder da ressurreição de Cristo é capaz de te libertar desse pecado hoje. E se Cristo está vivo, e se Ele ressuscitou, nós temos condições de glorificar a Deus em nossos corpos. Nós somos vasos, santuários de Deus. Nós não aceitaríamos se uma pessoa entrar aqui agora e começasse a pichar. Pastor Hudson, você aceitaria? Começasse a pichar o púlpito, quebrar essas cadeiras, empurrasse os irmãos aqui, quebrasse o templo. O que nós faríamos? Epa, para agora! Aqui é santuário de Deus, aqui é o lugar onde nós cultuamos o Senhor. E nós não podemos também aceitar que os corpos que são o templo do Espírito Santo vivam para a imoralidade sexual. Mas nós temos que exortar uns aos outros, para que nós vivamos para glorificar a Deus com nossos corpos. Que Deus possa nos abençoar, queridos. Vou colocar de pé. Pedimos a Deus que aceita a nossa oração, o nosso louvor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso glorioso Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo do Senhor, hoje e para sempre. Amém.